onde Neio Lúcio vai nos trazer como referência a visita da verdade de Jesus, visitando cada um de nós, a pensarmos no Evangelho como sendo essa mensagem. E Neio Lúcio começa a colocar justamente aquela passagem onde conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos estar libertos para compreender a verdadeira mensagem. Nós precisamos nos entregar para entender o que a mensagem quer nos dizer. Então ele começa trazendo um diálogo de Jesus com Pedro, onde Pedro não entendia o que era a própria verdade. E Jesus vai dizer que nós, como espíritos nessa condição, ainda não temos capacidade de entender a verdadeira verdade. E começa a contar uma história sobre um grande devoto que estava em uma caverna e que por vezes demorava a sair dessa caverna. A nós fazermos a analogia da própria semente no buraquinho ali, na covinha, esperando as oportunidades de crescimento. Jesus então vai dizer que esse devoto por vezes reclamava no local que ele estava, reclamava daquele mau cheiro na caverna, um local úmido, escuro, e que todas as vezes esse devoto pedia por uma oportunidade de sair daquela condição. Que ele ficava a questionar que ele tinha capacidade, que ele estava no trabalho, que ele tinha condições melhores do que o outro. Por que é que Deus não o permitia sair daquelas condições difíceis? A dizer as condições difíceis, aquelas que nós mesmos vamos vivendo. A pensar na dificuldade de cada um de nós. Porque por vezes queremos olhar a dificuldade do outro, mas vamos olhar para as nossas. Porque a mensagem transformadora, ela vai cair a cada um de nós. Cada um tem as suas lutas. Cada luta é diferente uma da outra. E vai dizer que esse devoto então reclamava muito e não saía da caverna. Deus então, por bondade, enviou-lhe a fé. Recebeu a fé, logo se alegrou, logo se entusiasmou, creu em Deus novamente, acreditou nas coisas divinas, como se fosse um adubo à semente, como se a fé fosse chamar a semente a romper a casca e começar o seu crescimento. Lembrou então nas esperanças do futuro e começou a querer sair, mas logo desistiu. Assim como os devotos que somos. Recebemos a fé, imaginamos ter aquela fé fortalecida, mas quando o obstáculo bate ao nosso coração, nós logo balançamos. Pensamos na fé racional, mas ainda estamos na fé irracional. Nós ainda vamos levando o dia a dia sem pararmos, pensarmos, sem analisarmos, sem trazermos a razão para conduzirmos a nossa vida. Kardec é aquele que nos convida à fé raciocinada. E como um bom espírita, precisaríamos imaginar, estamos raciocinando ante a fé que nós temos construído? Porque a fé nada mais é do que a nossa relação com Deus, a ligação homem com Deus, naquilo que nós já passamos no passado. Porque dificilmente eu chegarei aqui agora e vou adquirir uma fé. A fé, ela vem do relacionamento, da vivência, do passo a passo. Eu passo um momento desafiador, eu crio coragem, eu crio confiança naquilo que eu já passei. A dizer para cada um de nós, quando uma dificuldade chega, nós temos que lembrar tudo aquilo que nós já passamos. A fé está aí. Mas nós esquecemos de tudo de modo irracional e nós vamos viver e sofrer tudo de novo. Ao invés de sairmos da ilusão da caverna, nós voltamos para a ilusão da caverna. Por isso ele vai dizer que o devoto logo se desanima. E aí Deus então vai enviar a esperança, no sentido de que o devoto possa sair daquela condição. Logo então ele lembra e vai criando a esperança em dias melhores, assim como muito de nós. Amanhã o dia será melhor. E nós vamos vivendo nessa condição, mas nós esquecemos que a condição principal, primordial, para termos dias melhores, é construirmos os dias melhores. Primeiro é preciso plantar, depois nós vamos colher. Nós queremos colher sem ao menos ter plantado.
Então nós esperamos, criamos a condição da esperança, mas o fato é que a esperança é algo lá no futuro. E aí nós não temos muito paciência para esperar isso chegar. Então nós também desanimamos e voltamos a reclamar a Deus para que nos dê condições de sairmos daquela condição que nós estávamos. Porque nós não queremos plantar, nós só queremos sair daquela relação nossa conosco mesmo. Então, Neio Lúcio vai dizer que Jesus vai explicando a Pedro que Deus, então, envia a caridade. Mas não a caridade que nós estamos acostumados, aquela caridade que nós nos colocamos a fazer para o outro, mas a caridade que Deus tem feito para conosco. Por vezes nos entregando ao colo amoroso de uma mãe, por vezes nos dando amigos que nós podemos compartilhar o caminho, por vezes os próprios inimigos a mostrar o que nós estamos fazendo de certo e o que nós não estamos fazendo de certo. A lembrar que nessa grande escola da vida, todos nós somos colocados a aprender em cada prova, em cada série, em cada lição, etapa a etapa, mas nós por vezes preferimos ignorar essa ajuda, esquecermos de fato daquilo que Deus tem entregue a cada um de nós e nos voltamos então fechados mais uma vez na própria ilusão da caverna. A caverna também é aquela condição em que nós lembramos que quando a luz bate à porta, reflete na parede aquilo que nós mesmos estamos projetando. Como fazemos para as crianças, acendíamos a luz e projetávamos na parede, muitas vezes simulando ali um animal, alguma coisa. Será que nós não estamos na condição de espíritos ainda infantis, a acreditarmos nessa projeção que nós mesmos estamos fazendo? Imaginamos ser a mensagem do Evangelho, mas o fato é que nós estamos exprimindo aí aquilo que nós mesmos queremos. E não a sentir a verdadeira mensagem, a boa notícia que o Evangelho tem nos trazido. Vai dizer então que, por amor, Deus resolve entregar a última ferramenta que lhe era possível. E envia então a verdade. Por isso o capítulo chama a visita da verdade. E que quando a verdade chega, podemos trazer aqui Jesus representando essa verdade, é a grande luz que clareia toda a caverna e nos mostra que a ilusão não mais é possível. Que nós já temos condições de caminhar pela claridade, através da própria mensagem. Só que aí ele vai dizer que por vezes nós vamos enxergando então, olhando essa grande luz, que aquele mau cheiro, que aquela condição ruim que nós estávamos sentindo, era ocasionado por nós mesmos, por tudo aquilo que nós vínhamos alimentando. E que ao invés de nós aceitarmos essa mensagem e mudarmos a nossa vida, nós fugimos mais uma vez buscando uma outra caverna mental, uma outra ilusão, que não nos propicia encontrarmos a mensagem do Evangelho. Estamos nós a olharmos entre a verdade e a mentira, naquele próprio conto entre a verdade e a mentira, onde a mentira veste a roupa da verdade e sai, e nós estamos acostumados a olhar para a mentira e imaginar que é a verdade disfarçada e aceitarmos. Mas a olhar a própria verdade nua e crua e não aceitarmos, porque nós ainda não estamos acostumados a olhar as coisas como realmente são. Porque nós ainda queremos, não seja feita a vossa vontade, mas seja feita a minha vontade. E dentro da minha vontade é preciso que eu crie as condições que eu acho favorável. E aí nós vamos distorcendo aquilo que o próprio Evangelho quer nos trazer. Por isso, a pensarmos a maneira como nós temos que caminhar. Se será uma mensagem fácil, se será um caminho fácil, ou se será um caminho de muito esforço. Muito esforço alinhado justamente com a própria oração com Deus. A lembrarmos se estamos caminhando apenas pelas forças do mundo, ou se nós estamos lembrando que, ao iniciarmos o dia, que possamos primeiro fazer uma breve oração, para que o alto possa, de fato, orientar a nossa caminhada. Porque como espíritas, deveríamos lembrar que somos espíritos. Ao olharmos ao espelho, quando nós acordarmos, deveríamos enxergar muito mais do que o corpo,
mas lembrarmos que somos espíritos e por sermos espíritos, talvez deveríamos mudar a nossa maneira de agir e pensar pela própria imortalidade da alma. Se nós não mudarmos agora, voltaremos outras oportunidades. Então por que nós temos que esperar e não podemos fazer agora? É um trabalho árduo, mas cada vez, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando. É preciso que nós nos coloquemos a fortalecer a nossa ação, tanto no âmbito moral, espiritual, físico, a pensar que se hoje nós caminhamos um passo, é preciso no dia seguinte caminharmos 1,5. Então se nós estamos aí, esperando o Evangelho nos converter, para que nós de fato aceitemos a mensagem do Evangelho, precisamos lembrar que nós é que vamos construir esse Evangelho dentro de nós. Essa mensagem boa dentro de nós. A trazer o Cristo como sendo esse modelo, a fonte de ensinamento tão necessária às nossas vidas.